Os maiores determinantes da volatilidade nos mercados globais não são as coisas que podemos prever, são as coisas que surgem do nada. Porque a gente está careca de saber que no mercado financeiro cada momento é único. Ninguém sabe o que vai acontecer no candle seguinte. Pelo menos eu não sei. Embora tenhamos enfrentado o choque inicial do aumento da inflação, dos conflitos aqui da Europa e do aperto da política fiscal, os efeitos de longo prazo ainda são desconhecidos. As extensas intervenções dos bancos centrais foram necessárias para enfrentar a crise financeira global, enfrentar a pandemia. Então, agora, a capacidade do Fed de reverter a estratégia do aperto monetário ainda é limitada pela inflação e pela atual crise de falência bancária. Portanto, o futuro, alguém sabe? Ninguém sabe. Ainda é bastante incerto. O Reiknash é uma técnica bastante utilizada. É uma forma de apresentação do preço em um formato mais suave, mais fácil de interpretar, que te permite identificar as tendências e pontos de reversão com muito mais clareza. Um ponto positivo dos candles normais é que eles não têm atraso em relação ao preço, ou seja, ele é o próprio preço. Cada candle, cada barra representa determinada faixa de preço. E esse atraso é uma característica presente na maioria dos indicadores que são baseados em médias, caso do MACD. Por outro lado, a gente tem um ponto negativo dos candles normais, que é muito ruído. Então, hoje, eu vou fazer as análises utilizando o Reiknash e você vai poder aprender uma técnica bastante simples. Funciona no day trade, funciona também no swing trade. E é claro que vamos precisar de outras ferramentas para complementar essa análise, como suportes e as resistências, que vai aumentar a probabilidade de sucesso nas nossas operações. Para você que acompanha o canal, que gosta das análises, que gosta da minha interpretação nos gráficos, a gente tem aqui o QR Code. Se você quiser colaborar, quiser ajudar a manter o canal, está aqui. Estou utilizando a rede Lightning e aceitando os pagamentos em satoshis. Então, se você quiser colaborar, é só clicar aqui no QR Code e também tem o link na descrição. Então, não perca tempo. Aumente o seu sucesso juntando-se ao Trend Squad. O Ibovespa na sexta-feira fechou com ligeira queda, 0,17, mas a gente tem aqui um padrão ainda de continuação. Então, vem a caminho aqui do 105, né, para mais um teste. Longa sombra aqui da sexta-feira. A briga segue aqui no 106,500. Então, ele volta aqui para o movimento da abertura, um hangman que ele formou aí na abertura na sexta-feira. A gente tem esse movimento aqui, 105, e aqui buscar mais uma recuperação até confirmar. O problema aqui para o Ibovespa é a faixa de 103,500, é aqui que ocorre a reversão. Então, a pressão na sexta-feira, principalmente, Vale, né, com a queda no minério de ferro, e Redditor, que teve recomendação cortada pelo Goldman Sachs. Suportes, né, foram de Itaú e Petrobras. Então, vai haver mais um teste para voltar, né, fazer uma recuperação até confirmar. Confirma no 103,500 aqui a reversão, caminho dos 100 mil. E o que ajudou aqui no movimento, né, foi a inflação de março. Foi abaixo do esperado, né, e elevou uma expectativa de um corte na taxa de juros antes do previsto. Então, vamos acompanhar, né? Será? Aqui os setores para o Brasil, tem aqui o setor imobiliário acima do Ibovespa, as elétricas um pouco abaixo, financeiro, utilidade pública, materiais básicos, né, as commodities, as small caps, indústria e consumo, que segue com pior desempenho. A gente tem o mapa de hoje, ó, Eletrobras, Força e Luz, Sabesp no vermelho, bancos também, com Santander, varejo, alguns papéis no vermelho, e o destaque com 3R em petróleo, que anunciou ontem, né, as coisas acontecem mesmo no domingo, que fará aumento de capital, né, via emissão de novas ações.
Então, o destaque aqui, ela despencou na abertura. Então, hoje, como eu vou mostrar, né, fazer as análises utilizando o Reiknash, então eu vou fazer a comparação das três maiores empresas aqui no segmento de petróleo. Então, Petrobras, Prio e 3R Petróleo. Vou começar com 3R Petróleo, que eu já fiz aqui uma entrada. 3R Petróleo despencou aqui na abertura. Uma das características do Reiki Nash é que nas zonas de gap, ele não mostra gap. A gente tem aqui uma barra muito grande para representar esse gap. E 3R Petróleo abriu aqui embaixo, né? Abaixo aqui dos 29. Então, aqui tem mais um movimento na faixa 50, ó, os candles normais, e mais um movimento aqui na faixa 50 para buscar mais uma recuperação. E essa zona aqui que ela vai brigando é a mínima da última semana, e a máxima dela está aqui, nos 33,57. E o que a gente vê aqui para 3R Petróleo, ela está de lado desde o início aqui de março, entre os 26 e a faixa dos 33,50. E é aqui que ela vai reverter para refazer o vazio. A gente tem a média de 200 aqui nos 37, média flat. Isso aqui é indicativo, quando a média está flat, é de que o ativo vai voltar naquela faixa, a faixa aqui dos 37. Mas para isso ela precisa confirmar aqui os 33,50. Então, nos candles normais, cada candle representa um período de tempo fixo. Mas o Reiknash não. O Reiknash utiliza uma fórmula matemática para suavizar a ação dos preços. Nesse caso aqui no Reiknash, né, cada candle é calculado com base nos preços de abertura, fechamento, máxima e mínima dos dois candles normais anteriores. Então, leva em consideração a média dos preços anteriores, de duas barras anteriores, para gerar um candle. Isso tira o ruído, né? Gera uma imagem mais clara do movimento. Então, aqui, a gente vê a média flat na faixa de R$30. 3R Petróleo só reverte aqui próximo aos 31, ou seja, a faixa de 30,50 para poder fechar esse gap. Pelo que a gente vê aqui no diário, vai haver mais um teste dos 32, ele fez aqui 1, 2, 3, vai haver mais um teste até confirmar. Porque se 3R Petróleo não confirmar a reversão, que é os 33,50, a maior movimento, a gente tem uma barra grande aqui embaixo, logo após aqui a estreia, que foi em novembro de 2020. A gente tem uma barra muito grande aqui de dezembro. Então, se o papel não reverter, não confirmar a reversão, vai dar continuidade e aí vai buscar aqui a abertura dela. Como a gente tem aqui uma média do movimento anterior, para a gente poder ver, né, o nível, a gente tem que olhar o candle normal. Esse é inclusive também, né, para pôr stop. A gente tem que olhar o candle normal para procurar ali se basear para poder ver onde vai colocar o stop. Porque às vezes aqui a barra é muito grande, então você fica sem uma noção de onde colocar seu stop. Então aqui eu tenho uma barra grande de dezembro e 3R Petróleo vem a caminho dessa abertura. Então, confirmando aqui, né, a faixa aqui dos 26, a gente tem 3R Petróleo aqui na abertura, que é 24 ainda. Vai ver mais um movimento até reverter. Nesse caso aqui, por que eu entrei nesse movimento? Porque eu tenho aqui um doji. E uma estratégia, a estratégia mais simples do Reiki Nash que a gente tem é justamente essa. Quando a gente tem uma mudança ali de candle, na cor do candle. Porque
O Reiki Nashi, quando ele mostra a força no movimento quando a barra é grande, quando eu não tenho, por exemplo, barras de venda, eu não tenho sombra inferior, superior, eu só tenho sombra inferior. O corpo é grande, então essa aqui está me mostrando força, inclusive aqui pela abertura, que é um gap, né? A força vendedora vai dominando aqui o movimento, os vendedores. Quando eu tenho um corpo grande, né? Neste caso o azul é de alta, eu só tenho sombra superior, não tenho sombra inferior, isso me mostra a força do movimento. Agora, quando começa a aparecer candles assim, em zonas, né, de resistência ou suporte, já é para ter uma cautela, para ter atenção, porque a reversão se aproxima. Então, sozinho, né, fica difícil de você dominar aqui o movimento, né, de fazer uma boa operação. Você precisa ter os suportes e as resistências traçados aí no teu gráfico. O como, número inteiro, faixa 50, zonas, por exemplo, né, de mínima e máxima da semana anterior, são níveis importantes, níveis de força. Ó, também que ela brigou aqui no início, mas aqui já me deu, né, já me deu o gatilho, ó, mostrando que o movimento não tem força, porque ela testou aqui a mínima da última semana, mas não houve pressão, né, grande de compradores para reverter, para confirmar movimento, para voltar aqui na zona de gap. Então, o que a gente tem aqui, como ele tem aqui uma longa sombra, né, no início, um pimbar aqui que 3R Petróleo deixou na abertura. A gente tem pelo menos uma primeira tentativa, voltar aqui na faixa 50. Da faixa 50, vai a caminho dos 30 outra vez. Isso aqui é um padrão de reversão, um pimbar. Mas 3R Petróleo só reveste em 30 e 50 ainda. Então, você precisa, né, de outras ferramentas, né, para te auxiliar aqui a tomar decisão. Porque só olhando pelo Reiki Nash, para você, né, que não tem ainda muita prática, fica difícil. Então, quando me aparece doji, é para ficar de alerta, né, porque o movimento vai mudar a qualquer momento. Então, se você tiver as zonas de suporte e resistência traçadas, você vai saber, né, porque aqui a gente tinha um número inteiro. Não é porque me aparece um doji de primeira que eu já vai me dar a reversão, eu já vou entrar sentando a bota aqui na venda, não, porque a gente tem um número inteiro. E há sempre um primeiro movimento, uma primeira tentativa de reversão, depois vem a recuperação até o ativo confirmar. Foi o caso aqui. Então, essa técnica, o Reiki Nashi, ajuda muito, né, a identificar a tendência, pontos de reversão com mais precisão, né, num ambiente como o day trade, que é bem volátil, né, você precisa reagir muito rápido, decidir tudo muito rápido, né, para dar certo, se estiver dando errado também, você tem que cortar logo. Ou seja, você tem que pensar em tudo muito rápido. Então, é um conjunto, né? Porque você vai analisar aqui a, a dinâmica aqui do papel, o movimento, para saber o que que você vai fazer, né? Você já tem também aqui a orientação dos pontos, né? Quando te dá aqui um gatilho de reversão, quando aparece 2G, quando eu tenho a barra, um corpo muito grande, isso me dá força de movimento. E essa é a estratégia do Reiki Nash mais simples que você tem. É quando ele vem com o movimento, por exemplo, esse de alta e começa a aparecer, me aparece aqui um candle vermelho, por exemplo, a gente tem um movimento de alta aqui, começa a aparecer o movimento, me aparece uma barra vermelha. Essa é ou vice-versa. Essa é a estratégia mais simples, né, no Reiki Nash, quando o candle muda de cor. Mas, né, num primeiro momento, não quer dizer muita coisa. Você tem que ver onde é que o papel está trabalhando, em que faixa de preço, porque é isso que importa.
Não importa a média, o que importa é que é a faixa do preço. Então, aqui eu venho a caminho dos 28,50, da faixa 50, né? Porque a gente tem uma sombra muito grande aqui, vai atuar como suporte no primeiro momento, né? Porque vai haver mais um teste aqui próximo aos R$ 30, até o papel confirmar. No entanto, a reversão só acontece aqui em cima ainda. E aqui 3R Petróleo, né, só vai reverter em 33,50. Do contrário, né, vai a caminho da barra grande de dezembro. É aqui os 24 ainda. Vamos olhar Petro. Bom, a Petro vem com movimento, olha, ela voltou a superar aqui os 24, que foi zona importante. Inclusive, a gente tem aqui, olha, ela veio no primeiro movimento, fez um movimento, deixou aqui, mostrou grande indecisão. Tem aqui um long leg doji. Tem que ter cuidado, né, quando um doji aparece, porque aquilo ali, né, tá me dando indecisão, a gente não sabe se vai continuar, não sabe se vai reverter, então tudo precisa de confirmação. Aqui, nos dias seguintes, ela voltou a superar, mas aí despencou outra vez, mostrou outra indecisão, até que confirmou que foi no dia 10. Então, ela vem dando seguimento, né? Voltou aos 25, que a gente tinha média ligeiramente flat também. Olha, eu tenho média flat aqui numa hora, embaixo aqui nos 24, porque aqui a, a zona de decisão para Petrobras está aqui em cima ainda, que é 28, porque tem uma zona de gap aqui, o gap não foi fechado no final de outubro do ano passado. E aqui, olha, ela fez o primeiro movimento, olha aqui a divergência, fez o primeiro movimento, olha, começou a aparecer doji aqui próximo ao número inteiro. Na verdade, aqui a briga é na faixa 50. Ela ainda não confirmou. Fez mais um repique, né? Mas olha, já engolfou aqui, olha, um doji, vendo que o movimento não tem força ainda. Então, qual que é a possibilidade, né? Petrobras voltar aqui nesse nível, voltar a se aproximar do fecho da sexta-feira. O movimento vai perdendo força, ó. Aqui, ela vai andar aqui nesse intervalo, como é início de semana, vai fazer mais um teste, e aí sim, né, onde pode entrar a reversão. Porque nem sempre, né, que me aparece doji, ou seja, ela vem no movimento aqui, a gente tem os candles de alta, mas mesmo que me apareça doji, nem sempre quer dizer reversão. Nessa estratégia, né, que eu estou mostrando, a gente tem que pensar em reversão se aparecer um candle, se o candle mudar de cor. Aí sim. Nesse caso aqui, ela engolfou na sexta-feira na abertura, mas, né, tá dando continuidade. No entanto, né, ela já está numa zona de 26,50, zona de decisão. Então, aqui entra o movimento, ela volta, ela vai andar aqui nesse intervalo, e se reverter, pode ser amanhã. Porque a zona de reversão dela aqui é 25,50 ainda, tá aqui embaixo para ela ir fazer vazio. Ó, o movimento aqui já aparece doji, o movimento não tem grande força, vai haver um movimento aqui de correção. Semana. Estão vendo aqui a possibilidade de fundo duplo, né? Na verdade, pivô de alta, quando ela voltou aqui a 23, final de março, mas ela só confirma em 28. Só aqui em cima, a caminho dos 32. Foi onde ela reverteu. E o mês, como primeira tentativa, né? Porque a reversão dela, né, só acontece aqui embaixo com a mínima do ano passado.
Então, ela tem longa sombra aqui de outubro, ela confirmando os 28, ela vai a caminho dos 32 para trabalhar essa sombra. Fazer mais um movimento aqui. Então, sempre que aparecer que o candle mudar de cor, né, principalmente se for doji, a gente tem que ter um cuidado, né, tem que ficar esperto, porque o movimento, né, uma reversão se aproxima. E se eu tiver um doji, né, como é que eu faço uma entrada? Como eu faço? Né? Quando eu tenho um doji, quando o candle é de alta, né, me dá uma posição aqui, uma entrada de venda, eu já procuro a entrada no fechamento dele. Quando a barra é de venda, que eu tenho um movimento de reversão para compra, aí eu entro na abertura. É assim que eu faço. E aí, para botar stop, né? Se eu colocar na máxima dele, né, eu tenho um stop, vou ficar com um stop muito caro aqui. E eu tenho que ter uma gestão de risco muito apertada. Porque se não der, se a coisa azedar, eu tenho que sair logo. Mesmo porque a gente não consegue prever o que vai acontecer para o movimento seguinte, o que vem. Então, se aparecer qualquer movimento aqui contrário, né, para evitar ter um stop, né, muito longo também, se acontecer qualquer coisa aqui que você não controle, se voltar muito rápido que você não controlar, teu stop está apertado e você não perde muito. Então, a gente tem que trabalhar com outras ferramentas em conjunto com o Reiki para a coisa dar certo, né? Para você ter um sucesso, uma probabilidade de maior sucesso aí na tua entrada. Por isso, as zonas de suporte e resistência é o que vai te auxiliar. Você tem que ter marcado aqui. E se é início de semana, saber onde está a máxima e a mínima da semana anterior. Também são pontos importantes que geralmente, dependendo de onde elas se encontram, né, é a primeira coisa que o papel vai testar. Está brigando aqui na faixa 50, então vai haver mais movimento, recuperação, até confirmar. Petrobras reveste 25,50 em 1. Só confirma em 28. Vendo aqui, um doji, outro doji, eu tenho isso aqui, já me indica reversão, agora a zona de decisão era essa, mas confirmou. Agora, né, se Petrobras não confirmar os 28, aí ela volta para essas sombras aqui, inclusive a gente tem um movimento aqui no início do ano, tem longa sombra aqui, ela ainda volta a 22. Mas a mínima do ano passado, né, a faixa aqui de 21, é onde ela vai reverter a caminho dos 17,50. Tem um vazio aqui para ela refazer ainda. Então, sempre alerta aqui, quando começar a aparecer doji, ter os suportes e resistências traçados no teu gráfico, os mais importantes, número inteiro, faixa 50, para poder te auxiliar. Mas também o treino é fundamental, né? Você tem que treinar muito até você pegar aqui o movimento. Tem que treinar muito, tem que ter muitas horas, né? Olhando para o gráfico, persistir não é fácil, né? Vai levar coça de início? Vai, não é fácil, até você pegar o jeito. E nesse meio tempo, né? Você vai, com a tua prática, você vai desenhar, né? A tua personalidade com aquele indicador, né? Com essa técnica. Não basta eu falar, não basta você olhar como eu faço, né, que você não vai fazer igual. Então, você vai criar uma maneira, né,
Você vai ter ali a sua técnica baseada aqui no Equinaccia. Nada também é infalível, né? Não tem nada 100%. Vai dar errado? Mesmo com todos os sinais, com todas as orientações? Vai. É assim que funciona. E para terminar, Prio. Bom, a Prio já tem aqui um engolfo, vendo aqui de alta, ó, engolfo de alta. Porque já está próximo aqui do número inteiro. Então, abriu aqui, ó. A gente tem aqui em linha com o fecho da sexta-feira, está próximo aqui aos 37. Ela vai acumulando aqui nesse intervalo, tem uma bandeirinha aqui. A Prio, né, ela reverteu no início de abril, os 32,50. A gente tem um gráfico semanal, deixa eu ver o diário. Ó. Inclusive aqui foi quando ela apresentou o resultado, tem um movimento aqui forte, uma pressão forte de venda, né? Então, vendo aqui, ela acabou formando um ombro, cabeça-ombro invertido, a neckline aqui, nos 34,50. Então, como houve um rompimento, aliás, tá aqui, um pequeno ombro, cabeça-ombro invertido. Neckline 32,50 que ela voltou para testar em 5 de abril. Pequeno ombro, cabeça, ombro aqui. Ela fez um movimento, olha, um doji, mas, né, ela só ia reverter aqui, só reverte aqui embaixo. Então, aqui, ela vai buscar uma recuperação. Eu tenho um padrão baixista aqui na abertura, porque muita indecisão ainda aqui na faixa 50. Então, ela vai buscar mais uma recuperação até confirmar. E onde que ela vai reverter aqui? Porque a gente tem um movimento muito grande. É justamente nos 34,50. É só aqui embaixo, para ela refazer vazio. Eu tenho a média ligeiramente flat aqui em 33. Então, o que a gente tem aqui, por enquanto, é um pequeno topo duplo. Mas ela precisa confirmar aqui o número inteiro ainda, né? Para confirmar esse topo duplo, ela vem a caminho aqui de se aproximar dos 35. Então, aqui ela vai buscar mais uma recuperação. Ó, decisão, é porque está próximo aqui o número inteiro, inclusive reagiu antes. Então, vai fazer mais um movimento até confirmar esse número inteiro. A máxima dela está aqui 37,18 e a mínima 32,73. Ou seja, é justamente aqui o vazio até os R$ 33. Então, aqui ela confirmando os 36, ela vai se aproximar dos R$ 35. Tá vendo aqui, ó? 35,27, próximo suporte, aqui para Prio, né? Porque aqui ela vai buscar uma recuperação agora. Aqui, vendo essas duas zonas aqui, ó, uma zona mensal e essa outra aqui. Ela ainda vai voltar na faixa 50, 35 e 56, até confirmar o movimento. Ó, vendo que o movimento já vai perdendo a força, porque ela chegou aqui próximo ao número inteiro, que ela foi a 37,18 na última semana. E só em 34,50 que ela vai reverter. Ó, vendo aqui? Nesse caso aqui, para eu pegar essa entrada, eu já pego aqui a abertura desse candle, que é 36,17. Então, agora, o que que eu faço aqui? Como é que eu posso fazer uma entrada aqui? É aguardar me aparecer um candle, né, o candle mudar de cor. Porque isso aqui deu um doji, é um engolfo, e aí me mostra, né, com os candles aqui de menor amplitude, que a venda não tem grande força ainda. Então, aqui os compradores vão atuando no nível, ó.
Eu espero aqui um candle mudar de cor no nível, né, da abertura e faço a minha entrada para voltar aqui na faixa 50. Porque o teste aqui dos 36 ela já fez aqui na abertura. Então, eu estou vendo aqui que esse movimento já entra a pressão de compra antes. Neste caso, já me orienta para a recuperação. Isso porque eu ainda tenho o fecho também da sexta-feira, é outra zona importante. Vai haver mais uma recuperação aqui até Prio confirmar. Semana, que ela reverteu aqui, confirmou no início de abril, os 32,50. Aqui é um primeiro movimento, ainda para Prio, né? Porque ela ainda tem que voltar a superar aqui os 37,50. E o mês, olha, o mês eu tenho um doji, mas, né, não mudou de cor. Nos gráficos maiores, funciona no day trade, mas funciona no swing trade? Funciona. O que parece aqui, né, é também estar se formando um ombro, cabeça, ombro aqui na PRI. Então, em 37,50, se ela superar, ela amplia movimento. Do contrário, como já entra uma pressão vendedora aqui pelo movimento anterior também, movimento de novembro e dezembro, sugere aqui na semana que vai haver mais um teste aqui dessa faixa 50, que é o vazio que está aqui numa hora. E a gente acha a tendência onde? Onde que a gente pode ver qual é a tendência do papel? Nos gráficos maiores, semana ou mês. Então, aqui no mês, ainda tem uma pressão vendedora. E ela só vai reverter aqui embaixo, né? O movimento aqui de outubro. Eu tenho um gap aqui. Então, é só aqui nos 28. Então, aqui eu ainda preciso de um candle. Olha, eu tenho um doji, mas ainda não me indica nada. Quando mudar de cor, aí sim, né, já me dá maior segurança, né? Uma orientação para o papel, né? O papel pode ampliar movimento. Enquanto tiver candles vermelhos, né, tenho aqui os vendedores dominando esse nível, né, dos 37, né, tá defendendo aqui. Quando que ela fez aqui em janeiro, né, um doji, depois ainda voltou, deixou outro doji, maior indecisão, e aí acabou confirmando os 37 em março. Então, é super importante, né, a gestão de risco apertada, porque nesse caso aqui, por exemplo, né, como eu tenho aqui uma entrada na abertura, onde é que vai estar aqui o meu stop? Eu já coloco aqui, né, me baseando nessas barras menores, porque essa barra aqui é grande. Então, se eu for colocar no fim dela, é muito dinheiro aqui, né? Fica muito caro o meu stop. E aqui eu dou entrada, né, nessa abertura 36,17, para buscar a recuperação. Então, é aguardar o candle mudar de cor para eu fazer a entrada. E é muito importante também ter os níveis de suporte e resistência traçados, principalmente máxima e mínima da semana anterior. Fecho também do dia anterior, neste caso aqui da sexta-feira, ó, o movimento aqui me orientando, né, que a pressão de venda está perdendo a força, mas ainda não me confirmou nada, ainda não tem um candle mudando de cor. Então também tem que ter paciência, né? Você não pode ir entrando a maluco, porque aqui eu tenho vários dojis, aí eu vou entrar. Você nunca sabe, né? Porque ela está acumulando aqui, mas pode dar outro teste em 36, mais uma vez até reverter, ou continuar. Você nunca sabe, estão vendo uma hora? Pressão de venda indo?
Então, tem que se basear nisso. Essa é a estratégia. Estratégia muito simples, mas você também tem que ter muita atenção, né? Tem que ter paciência, tem que aguardar o momento. E quando tiver um doji que te der uma entrada, neste caso aqui, para uma recuperação, eu, por exemplo, faço isso. Quando é um candle de baixa, abertura. Se for um candle de alta, eu já entro no fechamento dele. Então, aqui, se ela confirmar, a gente tem a possibilidade de topo duplo se formando, né? Precisa confirmar que os 36 vai se aproximar aqui desse número inteiro. Mas é em 34,50 que Prio reverte. E o mapa, né? Utilidade pública no vermelho, que eu já mostrei, né? E 3R Petróleo, 11,47 agora, Petro Recôncavo 1,5, o Brent segue em queda de 1,71, mas início de semana, né? Ainda está meio devagar, mas é ter atenção aqui nos 34,50 aqui para Prio. E aqui, olha, ainda não mudou de cor. Então, você tem que esperar. A estratégia é espera, né? Espera mudar de cor. Que aí para te dar aqui, você já tem, né? No movimento anterior, antes de mudar de cor, você já vai ter um gatilho. E nesse caso é isso aqui. E aí você aguarda se realmente vai entrar aquela pressão, né? Aquela força contrária que você está esperando aqui para uma recuperação para entrar. E o mercado aguardando, né? E para o Brasil, a situação do arcabouço fiscal, não, não vê se nada ainda. Mas a gente tem aqui a longa sombra, né? Para mais um teste. Meu dólar, olha o dólar, tem uma recuperação aqui, porque ele foi abaixo dos 5 na última semana, né? Então vai buscar aqui mais uma recuperação, ó. O movimento aqui da quarta-feira, barra grande, né? Vem a caminho mais uma vez dos R$ 5, porque esse é o ponto de reversão aqui do dólar, é os R$ 5, ainda não confirmou. Se confirmar, a gente tem dólar aqui na faixa de 4,70. Essa barra grande aqui de junho do ano passado, 4,75 aqui. O dólar tem a possibilidade de um mastro bandeira, né, caminho dos R$ 6, mas só confirma aqui no 5,50 ainda. Então, se confirmar os 5, já tem essa barra grande aqui para mais um teste, tá? Nesse intervalo aqui desde 2020, acumulando aqui.